Dan Hooker parece que vestiu a carapuça e acabou rebatendo Charles Oliveira do Bronx, mesmo Charles do Bronx não ter citado ele nominalmente. Charles do Bronx, em entrevista e algumas entrevistas que ele deu, ele explicou o porquê que o adversário dele no UFC Rio vai ser o Rafael Fiziev. E acabou relatando ali que muitos lutadores negaram luta com ele, e depois que casou a luta, provavelmente eles iam aparecer ali falando um monte de merda. E é o caso do Dan Hooker, que nem foi citado nominalmente, e acabou aparecendo aí depois falando, porque ninguém me ofereceu essa luta e não sei o que, coisa e tal. E falou umas coisas aí, umas baixarias pro Charles do Bronx. Vamos ver essa notícia rápida, fica até o final aí pra você se manter atento. Lembrando que nesse canal aqui eu comento notícias atuais do mundo da porrada. Se você gosta de porrada, meu irmão, esse é o canal. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Desta forma você se mantém informado e você me ajuda a crescer e ganhar relevância dentro do YouTube. Eu conto com o teu apoio e embora pro vídeo. Hey! Então, lembrando, Charles do Bronx vai lutar aqui com o 10º da categoria do peso leve, o Rafael Fiziev, no UFC Rio, que acontece em outubro. E muita gente indagou o Charles do Bronx, porra, por que o 10º do ranking? Por que não outro? Então, por que não outro? O Ilia Topuria, ele acabou de lutar com o Ilia Topuria. O Arman Tsarukyan tá tentando correr pelo title shot e também já lutou com o Charles do Bronx. O Max Holloway acabou de lutar. O Justin Gaethje também. O Dan Hooker, até o Diego Lima falou, cara, o Dan Hooker ele tá de licença médica até novembro, o médico não liberou. Então o Diego Lima já havia falado sobre o Dan Hooker. Até que eles chegaram no Rafael Fiziev, que foi o que aceitou. Depois perguntaram pro Charles Bronx, por que o Charles Bronx? O Charles Bronx, cara, é o que tinha ali pra lutar, né? Eu não quero ficar parado, queria muito lutar no UFC Rio, foi um pedido meu. E daqui a pouco eu vou casar essa luta, daqui a pouco vai aparecer um monte de gente aí dizendo porque ninguém me ofereceu essa luta, não sei o que, tal, mas na verdade que também ninguém quis essa luta e o Rafael Fiziev tava lá e eu quis. Nisso, aconteceu o que o Charles Bronx falou. Charles Bronx, cara, vai vir gente do leve aí falando groselha. E veio o Dan Hooker. Então, Dan Hooker rebate Charles Bronx sobre recusa de luta no UFC Rio. Acusações falsas. Lembrando que o Charles Bronx não acusou o Dan Hooker. Tá? Não acusou. Então vamos ver o que o Dan Hooker falou. Charles Oliveira, você tem mentido em meu nome, meu amigo. Ele disse que me ofereceram uma luta com ele em outubro no Brasil e que eu recusei. Charles Bronx não disse isso, tá? Acusações falsas, nunca me ofereceram. Você acha realmente que foi assim que aquela ligação aconteceu? Você acredita de coração que eu recebi uma ligação do UFC dizendo: você quer enfrentar um semiconsciente Charles do Bronx em 8 semanas? Eu disse: não, estou com medo do corpo sem vida de Charles Oliveira flutuando ao redor do cage. Não foi assim que aconteceu. Nunca me ofereceram essa luta. Preciso de autorização médica para minha mão. Fui ao cirurgião e ele não me liberou para outubro. Me liberou para novembro, declarou o Dan Hooker. Então o Dan Hooker respondeu aqui o que o Charles Bronx nem falou. Cara, o Charles Bronx nem citou o Dan Hooker. Falou, o Dan Hooker negou essa luta. O Charles Bronx falou que provavelmente apareceriam alguns lutadores do peso leve falando que groselha que aceitaria essa luta. Só que o próprio Diego Lima comentou que o Dan Hooker não poderia lutar. Por que não o Dan Hooker? Porque ele apesar de ele estar criticando o Charles e tal, ele só está liberado em novembro. Por isso que não ele. Então ninguém falou do Dan Hooker, cara. Ele aproveitou aqui para meter o trash talk. Você viu que ele provocou aqui, ó. Você quer enfrentar o semiconsciente Charles Oliveira em 8 semanas? Não, tô com medo do corpo sem vida do Charles. Então ele provocou. Vamos ver o que ele continuou falando aqui, ó. Eu nem consigo imaginar porque ele vai lutar em outubro. Não sei quem assistiu a última luta dele contra o Ilia Topuria. Viu a nuca dele quicar no chão como uma bola de basquete e disse: quer saber? Eu queria vê-lo em uma luta em 6 semanas contra Rafael Fiziev. Isso não faz maior sentido. É sério, como um fã, eu nem consigo ver alguém querendo fazer essa luta acontecer contra um cara como Rafael Fiziev. Então o Dan Hooker, assim como várias pessoas, estão falando aí dessa última luta com o Ilia Topuria, né? Que realmente foi feio aquele nocaute ali, né, cara? E apenas em 8 semanas depois o Charles já vai lutar. Será que ele tá bem? Bom, ele e o Diego Lima já deram entrevista falando que o médico liberaram, então eles que são os profissionais, eles que são os mais interessados, né? O Charles Bronx, que é o mais interessado na integridade física dele, tá preparado para lutar, então ele tá bem. O que vocês acham sobre tudo isso, galera? Comenta aqui se chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no meu canal. Valeu, até o próximo vídeo. Hey!